Livro de Miramês, Maria de Nazaré, escrito pelo médium João Nunes Maia. Capítulo 21. Missão concluída. Depois daquela memorável reunião no Monte Moabe, foi marcada outra para o Monte Tabor, onde outros irmãos da fraternidade que ainda não tinham tido a oportunidade de ver e ouvir Jesus poderiam encontrá-lo no mais profundo cumprimento de sua missão ante os seareiros da verdade. Muitas foram as orientações em todos os santuários essênios em que esteve empenhado no preparo daqueles que vieram para participar da disseminação do reino de Deus, de forma que o Evangelho pudesse ser estendido na face da terra, como foi, e levado a todos os países e a todas as criaturas. Naqueles dias, tendo chegado ao conhecimento de Saul Tarsis, ferrenho e intransigente defensor do judaísmo, que estudava com o sacerdote Gamaliel, pretendendo tornar-se doutor da lei, a ação dos essênios buscou conhecê-los a fim de entender a sua filosofia de vida e os seus propósitos, o que lhe favoreceu mais tarde na condição de maior divulgador dos preceitos trazidos por Jesus, a cujos seguidores tanto perseguiu. Centenas de essênios dobravam os joelhos, às vezes por toda uma noite, com o mesmo clima de serenidade, e a disposição de aprender não faltava aos corações. Cada qual assimilava da melhor forma as lições. Aqueles que ouviam Jesus já se dispunham a sair ao campo, sempre no silêncio que os caracterizava, edificando bem por onde passavam, amando onde quer que fossem, com a imagem dele vibrando na mente e no coração, para não errarem o caminho da redenção. João Batista, que também era essênio, saíra do santuário preparado para a sua missão, pregando às margens do Rio Jordão, conclamando o povo para o arrependimento de tudo aquilo que fizera errado. Homem de coragem e afoito nos seus afazeres espirituais, falava o que pensava e não escondia as verdades que deveriam ser anunciadas, a ponto de chamar a si a ira de Herodes. Ainda não conhecia Jesus quando este se fez batizar por ele no Rio Famoso. No encontro dos dois, concretizou-se o enunciado por profetas do passado. Ocorreu por vibrações de elevado teor espiritual a identificação entre eles, evidenciando-se as missões de que ambos estavam investidos. Mesmo assim, tamanha era a responsabilidade do missionário que mais tarde, já na prisão de Herodes, enviou até Jesus 2 de seus seguidores para conferir e confirmar se era realmente o Messias que haveria de vir. Maria, bem como alguns dos que viriam a ser apóstolos e que já eram conhecidos do Mestre, participava dos conclaves dos essênios. Quando terminavam os concílios nos santuários, os essênios faziam filas intermináveis para conversar com o Divino Mestre, que, sem cansaço, atendia a todos com a mesma tranquilidade e o mesmo amor, respondendo perguntas e orientando corações em todas as suas necessidades.
Em um desses dias inesquecíveis, observou que Maria ansiava pela sua palavra e presença benfeitora. Quando seus olhos encontraram os de sua mãe, notou que estes estavam em lágrimas. Podia-se dizer que o coração chorava com a mais elevada emoção que um peito poderia suportar. O mestre levou a destra em seu ombro e ela ajoelhou-se a seus pés, sem palavras, mas como o bom filho sempre conhece a mãe, disse com carinho e simplicidade: Mãe, queria eu estar ao teu lado, lembrando os dias em que era dono do teu colo e passando as mãos nos teus cabelos sedosos. Sempre peço ao Pai, que está nos céus, pela paz do teu coração, para que possas resistir aos dramas que educam e instruem, porque não viemos ao mundo para gozar as delícias na feição que os homens conhecem. Estamos na terra para dar o testemunho da existência de Deus, dos anjos e de nós mesmos, e de que a morte não existe dentro da eternidade. Confio em teu coração por já teres sentido que é o verdadeiro amor, aquele que desconhece barreiras e que ama a todas as criaturas sem distinção. Fez uma pequena pausa. Luzes irradiavam de todo o seu corpo, iluminando também Maria aos olhos espirituais. Jesus era como que um sol que nutria todas as pessoas que ali estavam, esperando a sua vez. E o coração de Maria era um foco de claridades que somente os santos tinham condição de emitir. Maria, acariciando com suavidade os vestes de Jesus, disse-lhe com inovidáveis vibrações de amor: Que Deus o abençoe sempre. Levantando-se, beijou-lhe as mãos amorosas, cedendo lugar para outro coração ansioso por ouvir Jesus. O mestre, silencioso, acompanhou sua mãe com os olhos em chamas, acesos de amor por toda a humanidade. Maria sentiu que era hora de deixar seu filho livre de suas preocupações e de mãe zelosa. Ele era o Messias e somente a Deus deveria atender. Assim, pensando, resolveu voltar para Nazaré. Transbordava ali o cálice de todas as suas virtudes. A alma redimida de Maria já vivia no céu, ainda que pisando na terra. O que esperar mais? Era hora de lutar, de viver o que falara aos outros, de ser um livro aberto a todas as criaturas. O tempo urgia e a voz da consciência a estava chamando em todos os segundos da vida. O filho que ela tanto amava era, acima de tudo, o Filho de Deus. Se pudesse, chamá-lo-ia de irmão, como ele o era de todas as pessoas. Ela deveria cumprir o dever acima de todos os sentimentos de egoísmo e de posse, pois as leis não suportariam esse gesto, ainda mais em se tratando do Messias. Ele era de todos e deveria estar mais próximo da pessoa que mais amasse. Maria despediu-se de alguns companheiros da fraternidade
chorando na emotividade que a pureza denunciava, e partiu para Nazaré, onde vira a luz do dia pela primeira vez, onde escutara a voz do anjo, enviado por Deus, anunciando que seria a mãe do Salvador. Chegando a Nazaré, uniu-se novamente ao grupo de visitas que Eli e sua mãe iniciaram com o curtidor, animando os trabalhos e contando as histórias que ela presenciara com seu filho, a variedade de curas que ele fizera e a mensagem de amor que somente ele poderia trazer ao mundo. Com seu regresso, reacendeu-se a chama de entusiasmo naqueles corações voltados para o bem. José, bem mais velho que Maria, já havia retornado à pátria espiritual. Mas era sempre lembrado por ela como um modelo de paciência e aceitação da vontade de Deus. Nazaré não se esquecera do Messias, falando sempre no seu desaparecimento de que pessoa alguma dava conta. Corriam boatos de que ele fora para Alexandria, no Egito, e de vez em quando anunciavam que ele fora visto em Roma. Muitos afirmavam que ele fora raptado pelos soldados de Herodes, pela lembrança da grande recompensa oferecida pelo tetrarca para quem o fizesse desaparecer. Na medida em que eram instruídos, os essênios se punham a caminho para as pregações. Semeavam a palavra de Deus com todo cuidado, somente para avivar as consciências, deixando para o Divino Mestre o grito de libertação dos homens. Estavam sendo mandados essênios para todas as regiões e eles desciam margeando o rio Nilo em direção a Mênfis, à beira do Mar Grande, lembrando o povo das profecias e que viria à terra o Messias, que apareceria a qualquer hora para libertar todo o povo e todas as nações do mundo. Uns pregavam de Avilá a Midian, às margens do Mar Vermelho. Outros estagiavam em Nínive e Arã, para depois descer o Tigre e o Eufrates, sem esquecerem a velha Babilônia, levando a mensagem de renovação das criaturas, como se esperassem que as próprias águas a levassem à Pérsia. João e seus discípulos ficaram encarregados de pregar às margens do Jordão, parando e falando em todas as cidades banhadas pelas águas do famoso rio. Muitos essênios embarcaram para Roma e outros foram para a Grécia. Enfim, o mundo estava sendo visitado pelos agentes da luz, pelos discípulos de Jesus. Maria sabia de tudo por informação dos seus irmãos do movimento de libertação das criaturas. Verdadeiramente, Jesus foi um revolucionário e dos mais hábeis que a terra conheceu, porque as suas armas eram diferentes das dos outros guerreiros. O seu maior instrumento de luta era o amor, aquele que engrandece e incentiva todas as qualidades do coração. Os ceareiros do bem estavam cada vez mais ocupados acompanhando Maria em todas as suas lides, em todo o seu preparo para a sua última etapa de redenção. O céu abrira as portas para a terra. Falanges de espíritos nobres circulavam em todo o mundo, preparando corações e instruindo homens para ouvir a voz do grande pastor, quando chegasse a hora de falar e não mais se calar.
A vida corria agitada em todos os lugares. Os países dominadores não se contentavam apenas com saques. Queriam escravizar os dominados e colocar nos ombros dos cativos escorchantes impostos. Havia ainda a cobrança do dízimo, que era feita como se mandada por ele. Era a dor viajando em todos os sentidos e fazendo sofrer as criaturas, e tudo isso subia como prece ao Criador. O exército de Deus, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, avançava. Quando o mestre estava com 29 anos, foi à sua casa em Nazaré com alguns dos irmãos da ordem ver sua mãe. Ali sentiu a voz do Pai dizendo: chegou a hora de consolidar o trabalho, agir à luz do dia, falar e não se calar. Colocar a luz em cima da mesa, mostrar a todas as consciências os caminhos de redenção da humanidade, entregando a boa nova ao povo pelas vias do coração. João batizava os arrependidos nas águas do Jordão como sinal de que não mais errariam. Jesus surgiu à sua procura e ele, ao tocar em Jesus, sentiu o que já sabia: a grandeza do Messias. Um ser angelical surgiu como ave celeste, momento em que ressoaram palavras nunca antes ouvidas por um ser humano. Esse é o meu filho amado, em quem me confundo. E João, ao derramar a água sobre o mestre, beijou as suas mãos em sinal de respeito e, livre de toda a impetuosidade de quando se referia a Herodes e aos políticos da época, repetiu com brandura o que dissera na véspera a respeito do mestre. Eu não sou digno de desatar as cordas de suas sandálias. Perto dele eu me torno em trevas. Este é a luz do mundo. João já era conhecido em toda a Palestina pelo seu rigor de conduta, e o que ele disse sobre Jesus espalhou-se entre os judeus, de modo a mostrar a eles que realmente ele era o Messias prometido pelas Escrituras. A notícia de que Jesus, o Nazareno, tinha aparecido novamente foi uma esperança para os sofredores e uma inquietação para os sacerdotes e políticos. Não tinha ele desaparecido, abandonado sua missão de reformador? Como surgiu agora sem ninguém esperar? A massa humana o procurava, mas ele não parava em lugar determinado. No momento em que tinham notícias de Jesus em Nazaré, ele saía para Jerusalém. Quando o povo o buscava na cidade santa, surgia em Jericó. Ia frequentemente para o mar da Galileia e para as cidades que o margeavam, de modo que não se assinalava paradeiro para o Divino Mestre. João Batista, entusiasmado com a presença de Jesus para ser batizado, fazia correr no seu sangue e em seu coração a esperança de ver todos os judeus arrependidos dos seus frequentes delizes e a Judéia transformada em paraíso, se não na terra de promissão visualizada por Moisés. E foi nesta dinâmica de trabalho que não soube medir as palavras ao se referir aos sacerdotes e políticos, atacando-os diretamente na pessoa de Herodes e de sua mulher. Enfureceu-se com os sacerdotes organizados e homens de posse, exigindo uma reforma imediata de todas essas escrituras
e isso lhe custou a cabeça. Alguns dos seus discípulos enfileiraram-se para reagir contra o ato impundícuo da velha raposa, mas foram desbaratados pela águia romana, atenta aos seus interesses imediatos. Não podemos esquecer o respeito às autoridades constituídas. A violência em tempo algum é construtiva. Uma conversação com palavras temperadas a ninguém faz mal. Jesus, em casa, juntamente com sua mãe, enriqueceu o ambiente familiar e, como convidado, foi às bodas de Caná, onde iniciou a sua grandiosa missão de luz para a luz da terra e dos homens. Maria, que o acompanhava como se estivesse no céu com os anjos, disse em certo momento para os servos da casa: Fazei tudo quanto ele vos disser. E ali aconteceu a transformação da água em vinho, primeiro grande fenômeno em público na sua condição de Cristo de Deus. O acontecimento das bodas de Caná foi o primeiro marco do acoplamento do divino ao humano. Foi a luz despejada e transformada em vida para a humanidade. Foi o estalo de luz a despertar os que dormiam. A notícia correu como um raio por toda a Judéia e nos países vizinhos de que o Cristo estava operando milagres. A fé se transmutava em esperança para um povo sofredor. O Mestre arrebanhou discípulos e os preparou para a grande semeadura do amor, para que o Evangelho fosse conhecido em toda a terra e por todas as criaturas. Muitas escolas iniciáticas da época revoltaram-se com certas pregações em público. Desejavam esconder a luz para um punhado de homens eleitos. Somente os essênios conheciam que era chegada a hora de ser revelado o escondido, de o oculto ser entregue ao povo por amor aos semelhantes. Maria ficara recolhida em Nazaré, onde atendia a uma multidão que desejava saber a história do nascimento do Messias, e ela, no que podia, dava a conhecer a vida do seu filho amado. Depois passou a trabalhar no apoio aos que sofriam de injustiça, de fome e do rigor do tempo. Sempre se fazia companhia dos desprezados da sociedade, principalmente dos leprosos que viviam nos vales, passando as maiores provações que se podia imaginar. Os homens da fraternidade essênica não se esqueciam dela e sempre havia um grupo deles em sua companhia, ajudando-a no exercício da caridade e do amor. Ela entregara sua vida totalmente ao bem da coletividade. Não teve mais preocupações com seu filho, pois sabia que ele era consciente de seus deveres. Meditava muito no que seria o melhor em seus passos. Começou a observar a própria natureza, e isso bastou para dela tirar lições inesquecíveis sobre a vida dos seres humanos na vida do Criador. Era uma alma que tinha o corpo como uma roupa que deveria ser cuidada para o bom desempenho de sua missão na terra. Não ofendia a quem quer que fosse, não obstante não temia obstáculos de ordem alguma, enfrentando-os com a confiança que trouxera do mundo espiritual e com a que aprendera no desabrochar dos dias, sem esquecer seus passos, que eram passos de luz. Maria ia frequentemente ao Vale das Flores, onde viviam os rancenianos segregados da sociedade. Eram restos de homens, mulheres e por vezes crianças em situações terríveis.
O mau cheiro causava asco em qualquer que se aproximasse daquela gente. Os mais resistentes saíam em busca de algum alimento para os que não podiam mover-se, e muitos não voltavam mais, sofrendo o apedrejamento das mãos ignorantes ou padecendo sob leis rigorosas. Maria de Nazaré sentia a necessidade de testar seu próprio coração rente aos corações dos que mais sofriam a dor e o isolamento. A mãe de Jesus começou a visitar o Vale das Flores sozinha. Até mesmo seus mais chegados companheiros não suportavam a ideia de aproximação com aquele tipo de gente, muitos já em estado de decomposição. Para aquela aproximação era preciso muito amor, o que não faltava no coração de Maria. À primeira visita, eles se assustaram, demorando-se para chegar perto daquela cândida mulher. Pensaram que era louca, pois somente loucos poderiam ir ter com eles, a não ser os contaminados pela terrível doença. Mas aquela mulher não era louca. A sua loucura era o amor por toda a humanidade. Com o decorrer do tempo, eles acreditaram que existia o amor, que havia pessoas que os amavam de coração, tratando-os como se fossem seus filhos, como eram de Deus. Muitos já haviam perdido a crença no Senhor devido ao abandono em que se encontravam e ante os sofrimentos a que estavam se submetendo, muitas vezes do berço ao túmulo. Maria de Nazaré, a mãe do Divino Mestre, só conseguiu falar com eles pela primeira vez depois de muitas visitas silenciosas. Eram mais de 300 leprosos que moravam em cabanas improvisadas e em cavernas feitas pela própria natureza. Só Deus sabe como vivia aquele povo. A escravidão no Egito era como o céu em comparação ao Vale das Flores. O lugar era realmente um contraste em comparação com os moradores daquela localidade. Ali a natureza abria o coração, mostrando as mais lindas flores. A visão daquele jardim silvestre e o perfume das flores dava alento àquelas criaturas que se dissolviam nas mãos do tempo, embriagando-as com a aroma desprendido do quadro policrômico, como sendo a presença de Deus. Quem pudesse olhar e tivesse olhos para ver em espírito, poderia notar ali uma luz divina no meio das trevas humanas, onde chegara mais uma flor para junto dos sofredores. Uma flor de Deus para dar alento e consolo àqueles rejeitos de pessoas humanas. Maria conseguiu certo dia reunir todos numa espécie de acampamento e lhes falou com entusiasmo, sentindo todos eles como seus próprios filhos do coração. Ao mesmo tempo, Jesus pregava aos seus discípulos, instruindo-os na qualidade de mestre dos mestres, quando fez um intervalo na sua fala, entrando em profunda meditação, a que todos os discípulos respeitaram. O filho de Maria apareceu à sua mãe, que falava à grande assembleia de sofredores. Maria sustou a palavra, deixando o silêncio como ambiente de respeito, e suspirou com alegria. Jesus, com um leve sorriso em seus lábios de luz, disse na faixa que sua mãe registrou com facilidade: Mãe, como te quero! O meu coração se alegra na alegria que ofertas a esses que tanto amo e que deves amar como em mim.
Sinto que os teus passos marcam a tua grandeza, distribuindo esperança aos que sofrem e paz aos atribulados. Entrega o teu coração como fonte de esperança para os filhos do infortúnio e eterniza tua alegria para a alegria dos que te cercam. Mãe, quando quiseres me ver, venha ao encontro destes desprezados da sociedade. Quando sentires necessidade da minha presença, veste-os nus. Estou sempre com os que não têm teto e estarei contigo sempre, porque atendes à voz de Deus no mundo da tua consciência. A paz te deixo, a paz te dou. E desapareceu, deixando um perfume embriagador que se misturou ao das próprias flores do campo, notado por todos os presentes. Maria de Nazaré saiu daquele estado de êxtase, deu um sorriso de satisfação e disse no silêncio da alma: graças a Deus, estou verdadeiramente no céu, mesmo pisando a terra. Como se enganam os homens e principalmente os sacerdotes, buscando Deus e os anjos apenas nos templos suntuosos. Jesus tinha parado por instantes ante os seus discípulos e tornou a si abençoando a todos que ali se encontravam. Os companheiros do Mestre, já acostumados com esses gestos do Divino Amigo, somente interrogavam-se uns aos outros o que teria acontecido. Mas, passada a curiosidade, o Senhor passou a lhes ensinar a mensagem viva do seu coração. Maria de Nazaré, na sua beleza singular, apoiada em uma grande pedra, sentia-se assentada em cadeira preparada somente para os reis. O conforto se movia no espírito. À sua frente se encontravam em torno de 300 de leprosos ansiosos para ouvi-la. Todos tinham fome de amor e carência de paz. Eles, rejeitados pela sociedade, embora vivessem em comunidade, mas se toleravam mutuamente do que se amavam. Desconheciam o amor, aquele amor na sua expressão divina de tudo dar sem pedir algo em troca. Maria consertou o corpo na volumosa pedra que servia de testemunha de sua condescendência, passou as mãos nos tecidos que a agasalhavam e esse gesto fez com que se lembrasse de quando tinha 7 anos, quando, assentada em um tamborete à frente do rabino Azedão Moá, respondera às suas perguntas enviadas pelo Templo de Jerusalém. Lembrou-se de seus pais, de Pai Muni, lembrou-se fortemente do anjo que lhe avisara da concepção do Messias e lembrou-se de Deus. Respirou uma atmosfera que o seu generoso coração reconheceu ser um ar diferente e, na verdade, o era. Os ceareiros do bem estavam ali, reunidos com a mãe de Jesus, trabalhando em todos os aspectos de caridade para levar àqueles corações a esperança nas coisas do Espírito de outra vida em regiões espirituais. E Maria falou a todos eles, conduzida pelo coração. Meus filhos, não quero distância de vós. Se assim fosse, aqui eu não estaria.
Porém, devo falar quem sou para justificar a minha presença neste ambiente de Deus. Sou a mãe de Jesus, sou Maria de Nazaré. Houve um suspense em todas as criaturas que ali estavam reunidas. Todos já haviam tido notícias do Messias e dos seus feitos. Muitos deles tinham fugido na calada da noite para ver se encontravam o Salvador. Os que conseguiram nunca mais retornaram ao ambiente de tristeza e desprezo onde antes viviam, nem para dar uma palavra de consolo aos que ficaram. Tomaram um susto muito grande, renovando-lhes as esperanças ao ver a mãe do Mestre frente a frente. Seria um socorro do céu? Por aquele meio, quem sabe se Jesus não viria até eles? Não sabiam que o Mestre já ali estivera em corpo espiritual, abençoando-os através de sua querida mãe. Maria passou seus grandes olhos em todos e notou que muitos deles choravam, mas de alegria, nascendo em seus corações a esperança de algum dia ver, ou pelo menos, se possível, tocar as vestes do Salvador do mundo. A mãe do Mestre, convicta, tocada pela luz do amor, falou novamente com carinho e confiança. Sou a mãe de Jesus, mas sou mãe também de todos vós, na mais profunda expressão dos meus sentimentos. Este lugar em que vos encontrais é também o meu lar, porque sei que nele vou encontrar os filhos do meu carinho e aqueles que me compreenderão na posição de mãe do Messias prometido pelas Escrituras Sagradas. Quero vos dizer o que ouvi dele e tenho ouvido dos anjos. Eu quero vos transmitir o que aprendi na lida da própria natureza. Vós estáis afastados da sociedade humana, mas não da sociedade divina. Para vos confortar os corações e vos ajudar a crer na bondade de Deus, existem entre vós anjos do Senhor, como enviados dele, em número 3 vezes maior do que o que representais. Compreendo as vossas necessidades e sinto o que deveis buscar. A vida não termina no túmulo. Foi para isso e para outras coisas que o Messias chegou ao mundo, para dizer e afirmar que a vida continua depois da morte do corpo. O que passais pelas chagas é um pequeno testemunho para mais tarde solidificardes mais fé e limpardes as mazelas das almas, pois que não soubestes aproveitar a liberdade de pensar, de falar e de fazer. Os frutos vêm depois do plantio. Sabemos que o mundo está turvado de ódio e de maledicência, empenhado em nefastas alianças e mancomunado com as sombras. Mas Deus, sendo Pai de bondade, de amor e de justiça, não deixa seus filhos se perderem em profundos labirintos. As suas mãos de luz alcançam todas as profundidades e conseguem abençoar todas as criaturas, mesmo as mais infelizes. Jesus é o Messias prometido, como também o Salvador de todos os povos. Ele vem nos mostrar os melhores caminhos que deveremos trilhar para não cairmos em novas tentações. Ele é a luz que afasta
todas as trevas dos nossos corações. Quem andar com ele não perderá a direção dos céus. Eu quero vos falar muito, eu posso vos dizer coisas frente às quais a própria dor ficará esquecida, porque vou vos falar em espírito e verdade, como meu filho está falando aos povos de todas as nações. Ele não veio somente salvar os judeus, porém para abraçar igualmente os gentios e samaritanos, gregos e romanos, egípcios e outros povos e raças. A humanidade irá comungar com as suas ideias, porque elas são as ideias de Deus. Eu vos peço para não vos desesperardes com tantos infortúnios. Eles são premissas de uma vida melhor e de uma paz próxima, como as trovoadas são prenúncios de chuva. Não duvideis da minha palavra, porque elas são vida, que modificarão vossos corações no aspecto dos sofrimentos, e aquele que tiver fé no coração, sem que a dúvida possa manifestar-se em seu peito, verá a luz e sentirá a cura física e espiritual de todas as suas enfermidades. O que deveis esperar mais dos homens em termos materiais? Certamente que muito pouco. Quando os temos, eles, na maioria das vezes, nos tiram, bem como quando precisamos deles, eles nos desprezam para que possamos conhecer os verdadeiros valores, os valores do Espírito. Vós não sabeis a alegria que me toca nesse instante. É uma alegria que vem do coração, que mesmo quem a sente não sabe explicar. Há muitas coisas do Espírito que nós sabemos somente sentir, mas anima a certeza de que todos vós estáis compreendendo o que vai por dentro de mim. Quero vos falar de muitas coisas que entendo e daquilo que ouvi de pessoas cuja conduta não deixa pessoa alguma delas duvidar. Tenho ansiedade que me ouçais e compreendais que são bem-aventurados os que sofrem, pois deles está próxima a paz de consciência, que são bem-aventurados os que são renegados pela sociedade humana, porque deles é o reino da luz. Que bem-aventurados são os que estão distanciados das alegrias humanas e transitórias, porque são deles as alegrias imortais. Sei que passam pelos vossos corações sentimentos tisnados pela incompreensão dos próprios familiares. Quantas mães aqui não se encontram pela incompreensão apartadas dos seus filhos, maridos e parentes? São muitas, bem sei. Quantos pais fizeram morada no Vale das Flores e não viram mais seus filhos, mulheres, parentes e amigos, pois todos desapareceram? Essa dor profunda que somente quem ama e entende vem fazer um trabalho maravilhoso em vossos corações,
vem operar um milagre de porte grandioso nos vossos sentimentos, vem transformar o apego em desprendimento e o amor humano em divino, aquele que universaliza todos os sentimentos. Essa dor por que passais é uma escola das mais respeitáveis, porque ainda não foi encontrada outra com tamanhos recursos de burilar as almas, iluminando-as para a verdadeira felicidade. Estais mais próximos da luz do que os que trilham nos caminhos do erro, às vezes sorrindo por fora, mas apagados por dentro, por alimentarem o maior entrave à paz de coração, a ignorância. E foi para combater as trevas do Espírito que desceu do céu o Messias, com todo o seu fulgor, com toda a sua bondade e amor, e ainda mais, sendo sábio dos sábios, para ensinar aos próprios sábios os caminhos do amor. Não vos desespereis, nunca vos desespereis em tempo algum, pois o desespero apaga a luz do entendimento e nos desvia das diretrizes da consciência reta. Sei que de agora em diante não vai faltar a assistência para os vossos corações. Outros companheiros virão com muitos recursos, como também eu estarei convosco, até que a vontade de Deus termine a modificação de minha vida. Tende confiança no soberano Senhor do universo, que os céus virão à terra, como já se manifesta por essas flores que embelezam estes vales. Não queirais colocar-me como diferente de vós, considerando-me uma mulher livre de sofrimentos. Eu sofro também. Sou mãe que deve confiar mais em Deus, porque meu filho, bem o sabeis, tem uma missão espinhosa na renovação do mundo, dentro de uma humanidade que tem ouvidos, mas não quer ouvir, tem olhos, mas não quer ver. Os caminhos por onde ele deve trilhar estão cheios de espinhos, lobos vorazes e dardos sem piedade. No entanto, devo sofrer menos que as outras que ignoram a verdade, porque sou consciente das luzes que já estão se derramando pela boca de Jesus, como sendo palavra de Deus. Meus filhos, a vida na terra é uma passagem rápida, as formas são breves, porém a luz que brilha na carne como essência divina, essa vive na imortalidade, recolhendo experiências e despertando valores para o próprio conforto. A consciência tranquila é um estímulo santo permanente que desconhece esmorecimento, porque vive na felicidade contínua, aquela de poder trabalhar no serviço de Deus, na conscientização do amor. Agora eu já posso pedir a todos vós, como mãe e companheira, para que não blasfemeis em hipótese alguma. A blasfêmia é um corrosivo da alma que tira o sossego da consciência. Compreendo que estais afastados das criaturas que chamais de sãos, entretanto, não sabeis que muitos deles são mais enfermos do que todos vós juntos?
Quem não obedece às leis de Deus é enfermo de maior profundidade. Se quereis ser curados, restabelecei-vos primeiramente pelos caminhos da educação e da disciplina, dos impulsos inferiores que juntos podereis testemunhar diante dos outros no que já melhorastes. Quantas palavras falais durante o dia neste convívio de dor? Centenas, milhares. E já atinaram sobre quantas delas são imprestáveis para a boa conduta? Já meditastes nos pensamentos que surgem em vossas mentes a todo momento, que a boca tem vergonha de transformar em palavras? Pois bem, procurai pensar nisto e começai hoje a vos modificardes, agora mesmo, neste trabalho divino de mudança, é que as dores e os infortúnios vão sendo esquecidos como que por encanto, devido à nova posição que deveis tomar em nome de Deus, dos céus e dos anjos. Se quereis guardar o que ouvis, podeis fazê-lo. Não existe idade que o interesse não supere. Não existem condições que a boa vontade não ganhe quando a dignidade abençoa os bons propósitos. Se sois iletrados, não vos preocupeis, pois podeis fazê-lo somente com o que ouvistes. Ainda mais, existe uma força excelente que todos sabem usar, e se a quereis exercitar, é a oração, ato divino, que aprendemos desde criança e que, quando velhos, jamais deixamos de praticar. A prece nos conforta e coloca Deus com mais evidência dentro de nós. Vamos esquecer a dor. Não precisais estar no seio da sociedade judaica ou romana, grega ou egípcia, para desempenhardes um papel ante os semelhantes. Onde estiverdes, aí podeis trabalhar, viver e amar, como se estivesseis nos melhores lugares do mundo. Se sois portadores dessa doença que repugna os homens, como quereis forçá-los a aceitarem as vossas companhias? É, pois, uma espécie de violência da parte dos que sofrem. Se não quereis violência para vós, como quereis para eles? Vivei juntos aqui mesmo, até o dia em que Deus determinar que Ele não deixa seus filhos na orfandade. As suas leis justas sempre põem os iguais a se reunirem. Isso é grandioso, mas o seu amor e a sua misericórdia nos faz nivelar a todos quando a compreensão ilumina o nosso íntimo com a luz do amor. Maria de Nazaré silenciou seu verbo como um canto divino que se apagou para que os ouvintes do coração pudessem degustar aquele pão que estava descendo do céu. A pedra onde Maria se encontrava já tinha a sua aura natural pelo desprendimento de elementos inquietos do mineral, mas acima deles via-se uma luz que se avolumava cada vez mais, fazendo com que os olhos espirituais, a mãe de Jesus, ficasse quase desaparecida dentro da energia divina em resposta ao amor que buscava os corações sofredores do Vale das Flores
e que partia do seu coração embebido na luz do amor. Muitas mulheres choravam, homens e mesmo crianças desfaziam-se em emoções indescritíveis. Era um espetáculo a que o mundo dificilmente pode assistir. Os homens desconhecem os valores imortais que são gerados no diálogo quando este procede da verdade. Naquele momento, centenas de luminares espirituais trabalhavam na limpeza e no conforto dos doentes, afastando entidades mais enfermas que eles para os lugares apropriados no mundo espiritual e aliviando a carga já pesada da população do vale. Eles se sentiram todos leves e limpos pela palavra de Deus, pelos lábios de Maria de Nazaré. O Vale das Flores se transformou com a força da esperança. Pouco se falava em doenças. Os homens e mulheres deformados já sorriam, procurando os trabalhos com que pudessem aproveitar o tempo. Com um espaço de tempo, um grupo de essênios ali compareceu, esquecendo a enfermidade reinante por serem homens preparados de sentimentos, ainda mais com a Mãe de Jesus à frente, vivendo e se misturando com eles, pensando e falando em todos os momentos na difusão da Boa Nova do Reino de Deus. Força poderosa que salvaria a humanidade. Os homens da fraternidade, sabendo da frente de trabalho aberta por Maria, abraçaram a luta como sendo a causa de Jesus. Vinham recursos dos santuários de Hermon, do Tabor, do Carmelo, de Moabe, de Quarantana, das Oliveiras, de Horebe e de vários outros, no profundo silêncio que a caridade pede. Os companheiros da fraternidade esqueceram doenças e doentes e formaram uma sociedade cuja porta de entrada era o coração, no encontro da luz do entendimento. Todos eram filhos de Deus, reconhecendo a presença dos céus pela presença de Jesus e Maria. Os enfermos do vale compreenderam imediatamente que ainda existiam muitos corações bondosos no mundo. Agora o coração dava sinal de que Deus verdadeiramente estava próximo deles, com todos os seus recursos por intermédio dos próprios homens. Não faltavam essênios junto aos filhos de Maria, nome porque os rancenianos passaram a ser chamados e com o qual ela se alegrava nesse novo lar, onde Jesus tinha lhe falado nestes termos: quando sentires saudades de mim, eu estarei com eles. Estavam sendo levantadas cabanas por todos os cantos do vale e plantio iniciado em muitas baixadas. Ergueram um amplo templo que não foi esquecido pelos essênios que se misturavam a eles. E o templo foi construído com as próprias mãos disformes, mas com intensa luz nos corações. Alguns dos essênios eram bastante entendidos em edificações, o que na época era muito difícil. Maria orientou e ajudou no embelezamento interno, onde as suas mãos trabalharam e ensinaram as mulheres a comporem tecidos para as cortinas da grande igreja a que foi dada o nome de Sinagoga das Flores. Pelo ambiente espiritual, causava inveja a sacerdotes, sendo que mais tarde alguns deles visitaram a cidade e falaram no templo, sentindo coisas diferentes no coração. A vida pulsava em todos os reinos da natureza, como nos corações dos homens, mostrando a presença de Deus em todo lugar e mais visível onde se salientava o amor. Maria irradiava alegria por todos os lados por ver a modificação do Vale das Flores, como pela presença dos essênios, ajudando-a no plantio da esperança,
nos corações daqueles sofredores. Pela força do trabalho e da fé, o vale em pouco tempo passou a ser uma verdadeira cidade das flores. O aspecto exterior dos irmãos que ali residiam pouco mudou devido à progressão da doença, mas a população crescia. Sempre chegavam mais leprosos durante a noite, por lhe ser inconveniente andar à luz do dia, não só pelo sol insuportável às feridas expostas, como pelas denúncias de suas presenças às autoridades e aos sacerdotes. A cidade já tinha mais de 500 doentes sem que ouvissem blasfêmias e sentissem tristezas. Eram corações acesos na luz da fé. Muitos que moravam ali já tinham ido à procura de Jesus e sido curados por ele. Outros, tomados por tamanha fé, ao sonharem com o Mestre, acordavam curados das suas enfermidades. As Escrituras eram copiadas e distribuídas a todos que desejassem. Havia escolas para todos que pretendessem aprender mais, tanto para crianças como para idosos. Passou a ser uma fraternidade onde o entendimento era o próprio ar que se respirava. No dia da inauguração da sinagoga, o templo foi tomado por todos os moradores da pequena cidade e a ela também compareceram muitos essênios. O altar foi invadido pelas flores e o perfume exalou-se como beijo da natureza. Todos se levantaram exigindo que Maria, mãe de Jesus, fosse para a nave e que ela, naquele dia, falasse o que o seu coração pedisse. Ela sentou-se em uma tribuna de pedra, coroada de flores e do próprio amor, que salientava seus sentimentos, e falou com doçura. Filhos meus, que Deus e Jesus abençoem a todos, hoje e pela eternidade. Desejo que os Espíritos do Senhor não vos percam de vista, trazendo-vos o conforto e a paz para os vossos corações, e que a esperança seja para todos o próprio ar que respirais. Nunca mais poderei esquecer este momento de gratidão para comigo, sendo que muito aprendi com todos os que aqui reunis, com todos os que alimentais por nós grande sinceridade. O amor é a nossa troca incessante de vida, e sinto que também vós jamais podereis vos esquecer destas horas e destes encontros com aqueles que também vos amam, os irmãos dessa fraternidade que vem trabalhando no mundo em silêncio, com o desejo de que todos se tornem homens melhores e nada mais. Todos sois meus filhos do coração, e não vos vejo doentes, mas cheios de amor, interna e externamente. A capacidade de amar das criaturas faz desaparecer os infortúnios da vida e permitindo-lhes não mais sentirem enfermos, porque diante de Deus não existem doenças e o canal para a cura é a fé. Essas chagas vieram vos separar da humanidade que diz gozar a vida por poucos momentos e por alegrias passageiras que por vezes trazem muitas lágrimas. Mas para nós que aqui estamos por amor a vós, não existem barreiras que possam nos impedir de abraçá-los com todo o nosso carinho e com a fraternidade que os céus nos ensinaram. Não rejeiteis o que Deus concedeu aos vossos corações como testemunho de fé. Lembrai-vos do patriarca Jó,
que foi também tomado de chagas e das piores do mundo, e ainda mais instigado à revolta contra Deus pelas forças invisíveis, e ele não desanimou, mantendo a confiança na suprema justiça e na misericórdia do Senhor. E quantos, iguais a Jó, não deram testemunhos da fé nos poderes da divindade? Sigamos os exemplos nobres dos próprios profetas, que nunca pensam em si, mas no bem-estar da coletividade. Façamos deste vale um recanto de paz e uma fraternidade de amor de uns para com os outros. Deus já deu tudo com abundância. Somente falta a nossa parte, e esta está por fazer. E ainda assim, o Senhor mandou o seu próprio Filho para nos ensinar a fazê-la. Com a sua presença, já entendemos o que deveremos fazer para que a nossa consciência nos deixe tranquilos na grande arte de viver. Vejo muitos mutilados diante de mim. No entanto, a graça do Senhor protegeu vossas bocas para que pudessem falar. Aproveitai esse dom da fala e falai, mas aprendei a falar com o verbo de Deus, a deslizar em vossos lábios. Se quereis aprender com mais dignidade, observai quem fala bem, na luz que o amor faz presente. Copiai sempre, mas copiai a boa palavra e a boa conduta, porque todo o bem procede de Deus, que agora se manifesta pela presença do Cristo. A ninguém firais para não serdes feridos pela lei de justiça. Não cobiçais as coisas alheias, para não serdes cobiçados por irmãos que desconhecem as leis que regulam a dignidade e a honestidade. Procurai o trabalho sem invejar os que podem fazer melhor, a cada um segundo a sua capacidade, e todos juntos mostram um todo com maior beleza. Respeitai os direitos dos outros na sequência da vida, que os outros farão o mesmo, pois esta é a lei. Recebemos o que damos em qualquer circunstância. Os anjos ganharam o céu porque deram amor. Façamos o mesmo em todos os momentos da vida, sem sentir o cansaço que não existe em quem anda com o Senhor no coração. Confiemos em Deus e na nossa capacidade, que os nossos destinos obedecerão aos nossos anseios, e um acervo de luzes banhará os nossos sentimentos. Fez-se silêncio. Ninguém falava. Os essênios que se misturavam com os moradores do vale como verdadeiros irmãos tinham maior atenção que os próprios doentes por conhecerem as verdades ouvidas da boca santa de Maria de Nazaré. Ela sentiu naquele momento uma forte lembrança do seu filho, não de inquietação, mas a memória trazia sua imagem na emotividade do amor. Notou mais uma vez que verdadeiramente Pai Muni tinha razão. O céu se encontra dentro de nós e tudo por fora é consequência do que se encontra por dentro. Como é bela essa verdade!
e o seu maior empenho era o de que todos pudessem conhecer esses segredos de Deus, feitos para todas as criaturas. Ela tinha certeza de que todos aqueles conhecimentos desabrochavam na terra e que os corações estavam percebendo, pela motivação da descida de Jesus, de planos resplandecentes. Ele vinha trazendo tudo para os homens e aquilo era o seu amor. Maria olhou para todos com ternura e falou com carinho. Tenho algo para vos falar que muito vai me alegrar, se for atendida. Peço a todos vós que, se porventura tiverdes algum ressentimento de alguém, que vos esqueçais de todas e quaisquer ofensas. Elas vos prendem ao desespero e nos fazem sofrer constantemente. As ofensas recebidas, quando não perdoamos, nos ligam fortemente aos ofensores e os nossos ombros sentem o peso dos fardos insuportáveis. Se não perdoamos aos que nos caluniam e maltratam, entramos em comunhão com eles e passamos a respirar o mesmo ar que eles respiram, cheio de dardos inquietantes da própria desarmonia que os gerou. Se algum de vós sentir o coração sufocado, ofendido pelo desprezo de alguém, que não carregue consigo esse mal. Cada pessoa é um mundo diferente e tem a vontade livre de fazer o que desejar que seja feito. Assim como responde pelos próprios atos na sequência das vidas. O ódio liga com fortes laços os que odeiam. Se quiserdes ficar livres dos inimigos, amai-os sempre. Ninguém é culpado por estardes aqui. Isso é uma escola e das mais sublimes. Quem tiver olhos e ouvidos para ver e escutar, notará grandes ensinamentos todos os dias na área da educação e da disciplina de todos nós, para que se estabeleça paz na terra. Se estamos sofrendo, aceitemos tudo, para que esse tudo se transforme em belezas imortais, porque Deus está em toda parte, nos vendo e escutando, nos ajudando em tudo o de que mais precisamos nos caminhos. A dor é o ferrão que nos faz acordar. Não fora ela, dormiríamos mais tempo do que o necessário. Todo mal é passageiro. Somente o bem é eterno na eternidade de Deus. E se nós devemos perdoar aos que estão longe de nós, a quem nos desprezou, quanto mais os que estão em nossos caminhos e que nos servem de espinhos na carne. O verdadeiro inferno está onde não existe perdão, fé, fraternidade e amor. Jesus, de quem todos vós já ouvistes falar, está na terra para nos ensinar como construir o céu dentro de nós, como alcançar a paz, mesmo pisando o chão. Se muitos erram, não devemos fazer o mesmo. A nossa missão é fazer o certo. O exemplo no bem é uma força poderosa de corrigir sem violência e de ensinar sem arrogância. Precisamos falar para todos os companheiros desta pequena aldeia
que não devem dar vazão à tristeza, que é um mal contagiante e, por vezes, somos responsáveis por todos os seus desastres. Agora não temos desculpas. O campo está propício para a alegria, brincar com as nossas faces e fazer das nossas bocas instrumentos do seu canto. O alegre sofre menos quando não fica livre da própria dor. As flores deste ambiente estão manifestando a alegria de Deus. O ar que circula em todo lugar nos impulsiona para o contentamento e a água não fala de outra coisa. O que esperamos mais? Quando olhamos para o céu e as estrelas, o que nos vem à mente? Não podemos negar, é a alegria. Já observaram os pássaros cantando e voando, os peixes pulando e nadando, as crianças se divertindo nas ruas e nos campos? E os animais? Tudo nos é motivo para a alegria. Porque nós, sendo criaturas humanas, não fazemos o mesmo, sendo que a alegria é filha do próprio amor? Todos sorriram com o coração em Cristo, cantando a glória de Deus. Maria fez silêncio, olhou para o centro do templo e sorriu como uma criança ou como mãe que tem em seus braços, pela primeira vez, o seu filho. Pensou que somente ela estava vendo, mas assim não acontecia. De leve se escutava como que um rasgar de véu no ambiente da igreja e o Cristo apareceu para todos os presentes. Um perfume divino recendeu em todo o salão. Os doentes, tomados de emoções indescritíveis, ajoelharam-se em um misto de devotamento e gratidão. A mãe de Jesus desceu seus joelhos em terra, beijando-a com ternura de mãe. E Jesus, todo iluminado, onde os seus pequenos movimentos refletiam inúmeros cambiantes de cores, disse para todos os presentes, derramando amor em todos os corações que ali se encontravam: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Fazendo movimentos com a destra, de maneira a emitir jatos de claridades sobre todos os enfermos, que curava e consolava, propiciava a todas as criaturas o entendimento do que foi dito pela sua venerável mãe. Partia uma luz intensa do coração de Maria no que ela chorou de alegria. 4 homens e 3 mulheres ficaram curados naquele instante e o Mestre desapareceu, voltando ao corpo onde estava com seus discípulos. As emoções dos doentes e dos curados não se pode explicar. Houve muitos que pediram a Jesus para não serem curados, por compreenderem, ao contato com Maria, o valor da enfermidade e o que ela poderia fazer no despertar da própria vida. As roupas dos doentes ficaram impregnadas do perfume do Divino Amigo. Maria, no momento que Jesus aparecera na sinagoga das flores, notara a túnica que ela fizera para ele quando era pequeno e que brilhava como o sol. Tornou a chorar, mas de emoção, vinculada à mais profunda felicidade. A cidade das flores, como passou a ser chamada, estava cheia de esperanças. Muitos já não pensavam mais na doença, pensavam no futuro, no reino da luz. Maria, cheia de contentamento, cedendo à intuição que lhe segredou sobre outras veredas a percorrer, buscou os essênios
e lhes entregou aquela tarefa grandiosa da convivência com aquele povo que tanto precisava ouvir a palavra de Deus. Certamente tornaria a voltar mais para despedir-se dos seus filhos do coração. Entretanto, confiava que seriam todos amparados pelos corações generosos dos homens da fraternidade, seus irmãos e seus companheiros no plantio do bem. E também pediria aos seareiros do bem para ajudá-los e fecundá-los no amor, a fim de não ficarem órfãos da bondade e do amor de Deus. Maria volta a Nazaré com o coração inundado de luz e já com saudades dos moradores da cidade dos Flores, mas uma força desconhecida a puxava para mais perto do seu filho. De vez em quando o encontrava e as notícias eram muitas a seu respeito. Às vezes ficava apreensiva quanto ao seu destino, mesmo pressentindo o que deveria acontecer. A volta de Jesus de Nazaré ao seio do povo, bem como as suas ideias, agitaram os sacerdotes e os políticos. Jerusalém fervilhava de criaturas de todas as procedências para ouvi-lo e vê-lo, mas ele não tinha pouso certo. Era um verdadeiro andarilho de Deus e por onde passava pregava a renovação das pessoas. A boa nova era oferecida com alegria e entusiasmo para todos os que pudessem ouvi-lo. A esperança dos sofredores invadiu seus corações, acordando-os para a luz da verdade. Eram curados leprosos, erguidos paralíticos e cegos enxergavam. Aflitos eram consolados e os loucos obedeciam-no como cordeiros que vinham em busca do carinho do castor. As notícias do Cristo como o Messias prometido por todos os profetas cruzavam todos os países e iam desde o rio Jordão, do Monte Hermon na Síria, até o Mar Morto nos confins da Judéia, onde transitava muita gente à procura do Senhor, por onde ele mais passava com seus discípulos, Jericó e Betânia. O mar da Galileia era onde ele mais se demorava em serviço intenso de propagação da verdade, curando enfermos e aliviando infortunados. A sua palavra era impregnada de harmonia tal que despertava em todos os corações que o ouviam a confiança no futuro depois da morte. Já haviam-se passado 3 anos de pregação e de curas em todos os lugares por onde ele passava. Roma temia aquele homem pela sua força e pelos seus feitos, principalmente Herodes e Pilatos, que mesmo inimigos certamente juntariam as suas condições de perseguidores para eliminar o divino pastor, esquecendo eles que uma força maior, a vontade de Deus, o dirigia. Mas eles, sacerdotes e políticos, tramaram tanto que acabaram condenando o homem mais pacífico da terra, aquele que era a expressão divina do amor, tecendo-lhe uma coroa de espinhos, chegando a levá-lo ao extremo da morte na cruz. Na época, o rei Herodes Antipas governava a Galileia e a Pérea, e Pilatos era governador direto dos romanos na Samaria e na Judéia, de forma que estava nas mãos dos dois a condenação ou a libertação do mestre. Mas eis que surgiu uma terceira força, a influência vigorosa dos sacerdotes que compraram a peso de ouro e de tramas políticas a morte do Messias. O ambiente estava carregado porque os fariseus antepunham-se à doutrina do Cristo, por esta combater os formalismos e a hipocrisia, e os saduceus combatiam os ensinamentos do Mestre,
por causa dos seus interesses políticos individuais e, acima de tudo, do interesse comercial. Os escribas quase todos deturpavam os escritos dos pergaminhos por qualquer punhado de moedas, e a doutrina de Jesus alicerçava-se na sinceridade e no amor ao próximo, virtudes pouco praticadas por quase todas as facções religiosas, e o paganismo fazia parte do sincretismo nas religiões da época, notadamente na ação de profitentes do judaísmo. Maria partiu de Nazaré para Jerusalém com alguns essênios que a acompanhavam quase no anonimato. Todos estavam em estado meditativo, compreendendo o drama que viria a culminar nos próximos dias. Ela conhecia o filho que tinha e sabia que ele daria a própria vida na confirmação da verdade e que não temia quaisquer afrontas religiosas ou políticas. Somente ouvia o Pai que se encontrava no céu e em seu coração. Centenas de essênios já se encontravam em Jerusalém, confiantes de que o Senhor fazia o melhor e que não precisava de intervenções humanas. Ele conhecia os seus caminhos e sabia dar os seus passos na senda da verdade. Todos oravam. A chegada de Maria foi uma grande alegria para todos, no entanto, marcava profunda tristeza por saberem que era o fim da presença do Rei dos Judeus na terra, que para eles era o pastor de toda a humanidade. A notícia de que Jesus, filho de Maria, fora condenado pelo medo de Herodes Antipas e pela covardia de Pôncio Pilatos correu como um raio. Israel e Roma, mesmo inimizadas, deram-se as mãos sob a influência do apego aos bens terrenos e postos políticos. Temeram as perseguições e fecharam os olhos para não reconhecerem as verdades que aquele moço dizia às claras, sem compromisso algum com os farsantes do mundo, sacerdotes e políticos. A cidade estava agitada. Jerusalém era um formigueiro humano. A massa estava em estado de cólera. Alguns poucos aqui e ali oravam, pedindo a Deus que fizesse a sua vontade e não a deles, que pediam em preces. O mundo espiritual descia em massa nunca antes presenciada em lugar algum na terra. Seria possível dizer que todos os anjos desceram dos planos divinos para o humano a fim de assistirem ao maior drama da sua história. O testemunho de um avatar que, como uma fonte divina, provocou a maior concentração de energias do planeta para alimentar seus filhos do coração, quase todos revoltados contra a luz. No entanto, o amor, como ele atingiu, perdoa sem condições e recolhe a todos no seu abraço de luz, acolhendo toda a terra em seu peito de Pai. Jerusalém, antes com um céu límpido, começou a escurecer. Nuvens negras volatilizavam-se nos espaços e grandes gotas de chuva esparziam-se em toda a Palestina. Podia-se dizer que era o céu chorando. A alegria fugiu de todas as feições que se encontravam nas ruas e nos campos. Os dois chefes de Estado, rei e governador, se encontravam estendidos em luxuosos triclínios, sendo servidos de vinhos e passas, figos secos e aves assadas. Parecia que combinaram as posturas e os requintes, procurando aliviar as consciências. Todavia enganaram-se, posto que a inquietação já denunciava as fogueiras acesas em suas cabeças, cujas labaredas atingiam seus corações.
A lei de Deus é justa, tanto atingindo párias como reis, desde que estejam no mesmo nível de procedimentos. Enfileiraram-se pessoas nas ruas de Jerusalém. Era de se notar e a impressão fazia crer que o sol não quisera iluminar a terra naquele dia. Seus raios eram tristes, sua luz frouxa e o próprio ar sufocante. O Filho do Homem, como ele se denominava com relação à sua missão, carregando uma pesada cruz nos ombros, de momento a momento, olhava para os acompanhantes, divisando alguns dos seus discípulos. Parava a vista neles e estes derramavam-se em prantos, sufocando emoções. Não podiam reagir, não podiam defender seu mestre. Por isso é que ali não estavam todos. Uma parte deles talvez não suportasse, mesmo com a evolução alcançada, ver aquele drama que alguns contemplavam. Jesus, de passos lentos, avançava caindo seguidamente. Escapou do corpo por segundos e aproximou-se dos discípulos ali presentes a caminho do Gólgota, abraçando a todos e dizendo com brandura, na linha da consciência dos discípulos: Meus amados, não choreis por mim, chorai por vós mesmos. Nós temos de dar o testemunho de capacidade espiritual da missão que viemos realizar entre os homens. Não sentimos maldade neles. Observamos ignorância, porquanto eles estão começando na escola da vida. Eu vos deixarei para amá-los, e se porventura eles vos pedirem a vida, fazei qual estou fazendo, porque morto é o que fica. Quem parte para o além vive mais e pode voltar para melhor servir. Confiai em Deus e em mim, porque eu sou a paz, eu sou a vida, eu sou o caminho e a verdade. Se quereis me seguir, pegai as vossas cruzes e acompanhai os meus passos, que sereis livres e entrareis no reino da glória. Retornou, segurou melhor o braço da cruz, cambaleou e seguiu avante. As farpas do azorrague romano cortavam a sua carne na condição humana, no entanto, destampavam jatos de luz em todo o seu corpo, como Cristo divino. Todos os discípulos ouviram a fala de Jesus na subida do Calvário, fora do corpo, para consolá-los. Falanges de espíritos iluminados acompanhavam o cortejo, esperando a explosão de luz no topo do Gólgota. Não é conveniente descrever todo o drama da subida, pois que já se falou muito sobre isso e os leitores já conhecem os passos do Divino Mestre. Somente nos lembraremos neste momento de Maria, que também subia, cabeça envolta em fino xale, a assistir também à despedida do seu filho, ela e mais algumas mulheres que não a deixavam. À frente e por vezes atrás, João, o apóstolo do amor, derramava sobre ela o carinho e a dedicação como se fosse filho das suas entranhas. Lágrimas corriam em sua face e o mestre não se esquecia de sua mãe, olhando para ela com aquela ternura de filho e aquele gesto de amor como mestre incomparável.
como fez com os discípulos que o acompanharam no último adeus. Saiu por instantes do corpo, abraçando sua estimada mãe com todo o seu afeto, dizendo na presença dos espíritos, os vigilantes de Deus: Mãe, deixa que faça uma vontade de Deus. Ele sabe o que deve ser feito. Cumpre-nos obedecer à sua magnânima disposição para conosco. Estou indo. Irei nos braços da cruz, como vencido para os homens, mas vencedor para meu Pai que está nos céus. Beijou em espírito as faces da sua mãe em prantos e retornou ao corpo que já dominava na subida. Maria escutou perfeitamente o que seu filho falara e disse para João, que não tirava os olhos dos seus, animando-o do transe doloroso: João, meu filho, nunca pensei que este testemunho fosse tão amargo assim. Que Deus nos ajude a suportar o que não pode ser mudado. João, o evangelista, apoiou em seu braço com a ternura de filho compadecido e lhe murmurou ao ouvido: És a mãe do Mestre, que sobe com o peso da cruz. Esse madeiro simboliza o mundo em seus ombros. Compete a nós outros carregarmos a nossa cruz e contar com Ele a nos ajudar, porque mesmo sendo ela menor, sem a sua ajuda, deixaremos em caminho. Eu estou aqui para te animar e te ajudar a subir também. No entanto, sem a tua ajuda para o meu coração, confesso que nada serei, para somente contemplar os testemunhos do Cristo. Jesus escorregava, caía, levantava e o chicote abria rasgos em seu corpo seminu, cobrando a preço de seu próprio sangue a sua ação amorosa em favor da verdade. Alguns sacerdotes subiam e desciam o promontório apressados, querendo que tudo se consumasse logo. Deveria ser registrada em seus livros sagrados a vitória do Sinédrio sobre o último dos profetas. Era o único país no mundo onde os profetas desrespeitavam o manejar das leis e interpretavam os textos sagrados contra as autoridades eclesiásticas constituídas. Assim pensavam eles, já mostrando desespero nas consciências. Os príncipes do conselho dos sacerdotes regalavam-se no vinho puro, saboreando quitutes embebidos na mostarda e cantando hosanas ao Deus sanguinários, que sempre exigia sangue de bois, carneiros e aves para deixar os judeus em paz. E o Deus de Jesus, o Supremo Senhor de todo o universo, falava-lhes dentro do coração: Se alguém te bater em uma face, dá a outra. Se atirarem a capa, oferta-lhes a túnica. Se te retalharem a carne, favorece-lhes também a vida e sempre perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
E Jesus, como todos sabem, é estirado em uma cruz de braços abertos entre dois ladrões, um que demonstrou bondade e outro que perseverava no mal. O Mestre, depois de tamanha desonra à vista humana, demonstrou seu amor quando um cego de nascença, impetuoso e mau, pediu uma lança a quem tivesse, e quando alguém pôs uma em suas mãos, às palpadelas, para não errar o ponto desejado, fez penetrar a arma com toda a sua força no corpo do divino amigo, já em agonia. O malfeitor deu uma gargalhada de satisfação. O sangue do Senhor atingiu os olhos mortos do carrasco em fúria, e este passou a enxergar imediatamente, observando o drama do Calvário, e aquele que, por amor, ofertara-lhe a visão, caiu de joelhos aos pés do Mestre, beijando o chão, rindo e chorando, dizendo: Meu Deus, como pode? Estou vendo. E, na verdade, todos ou quase todos os homens e mulheres de Jerusalém conheciam aquele cego, famoso pela sua maldade. Jesus, já no último olhar para Maria, que sem palavras olhava para ele, preso nas hastes da vergonha, respondeu aos seus pensamentos, dizendo: Mulher, eis aí o teu filho. E olhando amorosamente para João, prosseguiu: Eis aí a tua mãe. Fixou novamente o olhar que lembrava a brandura dos anjos em sua mãe e fechou-os, guardando a sua terna imagem para os altiplanos da vida maior. E deu o brado de libertação que comoveu a terra e os céus. Uma legião de espíritos angélicos o assistia, preservando-lhe todas as suas forças, fazendo caminho para o seu alcance maior, junto àquele que é o soberano do universo. Maria de Nazaré desceu o Calvário apoiada em João. O vinho corria à solta no alto comando do país. Os sacerdotes comemoravam a vitória que expressava, no fundo, a falência dos movimentos religiosos. Os essênios se recolheram em orações. Já havia dias que jejuavam sustentando Jesus na sua luta contra as trevas do mundo. Para a fraternidade essênica, ele foi o vencedor do mal, cuja luta maior tivera continuidade no Gólgota. As sequências dos seus ensinamentos correriam milênios sem conta com a mesma mensagem de amor, de perdão e de fraternidade. Ali no Calvário estiveram representantes de outras moradas da casa do Pai, como embaixadores da luz, para assistirem ao grande espetáculo onde a força do amor faria uma alma tornar-se um sol. Maria e João descansavam por umas semanas em Nazaré. Ela lembrou-se da cidade das flores e foi com João e vários essênios anunciar o ocorrido. João falou em seu lugar e todos choraram. Mas ela conversou com todos e sentiu no templo que a sua vida deveria mudar, pois sabia desde o princípio da missão do seu filho. O que mais lamentar? Tudo fora vitória. Deveria haver somente belezas nas linhas da vida do Messias e não tristeza. Foi mudando de fisionomia, ganhando a alegria pura, aquela que brincava em suas feições quando era criança e falava de pertinho com Pai Muni. Retornou a Nazaré, depois a Jerusalém,
Subiu a Jordão, buscou todos os lugares em que o Cristo andou, pregando e curando. Conversou com todos os discípulos e contando novamente a vida do seu amado Filho e a mesma potestade celeste que tinha anunciado a Maria a concepção do Redentor, tornou a lhe aparecer, dizendo: Mulher, Deus te abençoe pelo que fizeste no mundo e para o mundo. Terás a tua recompensa quando chegares à corte celestial. Não deves ficar aqui nesta terra, onde se sacrificam profetas. Ela vai pagar um preço muito grande por ter levantado a mão assassina contra o Senhor. Ai de vós, Jerusalém! Ai de vós! Maria, comovida e agradecida, elevou seu pensamento em gratidão a Deus pela distinção com que fora agraciada de ser um instrumento divino que possibilitou a vinda de Jesus para a sua redentora missão junto aos homens. Maria e João combinaram partir para Éfeso, tendo antes procedido às despedidas dos companheiros diletos que estiveram mais próximos durante a caminhada do Mestre. A Maria de Magdala, Maria pediu que não se esquecesse da cidade das flores, onde ela, a mãe de Jesus, deixara o coração. Os essênios fizeram como formigas no tempo do estio, deixaram os santuários e saíram a pregar, ora junto aos discípulos, ora sozinhos, dando todos os tipos de testemunhos, mas levando a palavra de Deus pelo que fora dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento de trabalhar às claras, chegou a hora de sair o novo sol para clarear o mundo inteiro. Maria e João chegaram em Éfeso e se alojaram em um sítio que lhe fora cedido por amigos na fé. Éfeso já conhecia o drama do Calvário e a notícia da chegada de Maria e João espalhou-se. A vida estava cada vez mais cheia de esperança para os sofredores. Os discípulos de Jesus se espalharam por todos os lados. O Divino Mestre, além de ter aparecido no terceiro dia, como afirmara antes do Calvário, já tinha aparecido muitas e muitas vezes em vários lugares e a pessoas diferentes, animando-as a prosseguirem na semeadura da Boa Nova. Mas também não se esquecera de sua querida mãe, conversava com ela várias vezes, algumas das quais na presença do apóstolo do amor. Passaram-se muitos anos e muitas coisas aconteceram. As ideias do Cristo espalharam-se por todo o mundo. Em todo lugar havia sempre uma presença, dando testemunho dos preceitos do Evangelho. Irmãos, como que escribas reproduziam páginas e mais páginas da Boa Nova de Jesus, que eram levadas para muitos lugares. Maria, ali nos arredores de Éfeso, atendia a filas de peregrinos que vinham em busca de consolo e de paz, de saúde e de orientação. Atendia a todos com o mesmo carinho e o mesmo amor de sempre. João saía por vários lugares para pregar a Boa Nova e fazer conhecida a mensagem redentora, mas sempre voltava ao sítio para ver e dar assistência no que podia àquela flor mulher que perfumara a Palestina com a sua vida. Certo dia, em uma manhã que lembrava Nazaré, Maria recordava toda a sua vida. Sentia o seu coração iluminar-se de esperança. Ela fez a sua primeira oração recordando todo o seu passado. Lembrando-se fortemente de seu filho, sentou-se em um taburete forrado com tiras de couro.
De um lado, sobre uma velha mesa, bilhas e cabaças de água aguardavam a ação magnetizadora daquele ser que iluminava a todos. Depois de atender a centenas de pessoas naquele dia venturoso, viu aproximar-se um homem esbelto, barbas e cabelos longos, ostentando encantador sorriso que irradiava energia e que parou à sua frente. Ela recordou-se de Jesus e disse com meiguice: "Posso te chamar de filho?" Ele olhou para ela expressando grandeza d'alma e respondeu: "Eu quero te chamar de mãe." Abraçaram-se os dois na extensão de todo o amor que duas almas podem sentir no mundo, dentro da pureza da mais alta elevação espiritual. Seus olhos se umedeceram e Maria, enternecida, chorou intensamente. Aquele mancebo era Apolônio de Tiana, que, vindo de Alexandria, passara por Éfeso por saber que a mãe de Jesus estava naquelas paragens. Foi sentir a alegria de vê-la e abraçá-la com todo o seu carinho e amor que concebia no coração. No momento em que abraçou Maria, sentiu que algo de diferente se espalhara em seu ser. Uma energia nunca sentida por ele, uma bênção divina de um coração que amava mais do que se pudesse esperar. Apolônio assentou-se ao lado de Maria, oferecendo sustentação ao seu trabalho com os sofredores. E ela continuou a sua conversação com os peregrinos, enxugando lágrimas e confortando corações desesperados, curando enfermidades e distribuindo esperanças para todas as criaturas. Por último, vinha um velhinho com muita dificuldade de andar e ela, à espera com piedade, teve vontade de ir ao encontro do ancião. No entanto, as pernas não a ajudaram. Notou que o seu corpo não mais atendia ao espírito. A lembrança de seu filho amado não tinha se apagado da sua mente. O velhinho aproximava-se lentamente. Maria sentiu um perfume diferente, uma fragrância que lhe comoveu a alma, que somente a presença de seu filho a fazia sentir. Lembrou-se muito mais do que poderia a sua memória e parecia que a imagem de Jesus saía da cabeça do ancião, de modo que ela poderia tocar-lhe e sentir a sua magnânima presença. Maria pegou nas mãos do ancião e sentiu vontade de beijá-las, o que fez com ternura. No mesmo instante, notou os sinais dos cravos, olhou para os pés e viu a mesma coisa. Ergueu a vista e certificou-se que realmente era Jesus, o seu filho do coração. Quis gritar com todas as forças, mas não conseguiu. Ele modificou-se e transformou-se em luz, abriu os braços com toda a ternura de filho e com todo o amor de um pai, falou da limpidez do seu verbo de luz. Vem, mãe, meu pai quer que sejas a rainha dos anjos do meu reino. O perfume recendeu em todas as direções. Uma falange de espíritos luz cantava a alegria dos céus. Luzes e cores inundaram o ambiente. O Cristo, pairando no alto, como que numa carruagem de luz, olhou para Apolônio de Tiana com um sorriso de agradecimento. Este
se postava ajoelhado no chão, beijando as luzes que se intercruzavam no ambiente. Se Maria, para a sua descida à Terra, estagiou nos vários planos da evolução espiritual para assumir um corpo físico que lhe permitisse ser o condutor da luz que iluminaria o mundo, o seu regresso às paragens em que mourejam os anjos foi reto. Cumprida a sublime missão de favorecer a instauração de uma nova era para a humanidade, regressa a ambientes condizentes com a sua magnitude de estrela, que, conduzida pela vontade do Criador dos mundos, vivendo na vigência plena de suas leis, dirige a sua luz própria na direção dos corações que já se conscientizaram de que o progresso é vontade divina nas dobras da evolução de tudo que foi criado. Se para melhor cumprir o mandato divino que lhe fora outorgado pelo Senhor da vida, solicitou aos planejadores da sublime missão a anulação de todos os títulos de nobreza espiritual que conquistara em multimilenar campanha, no que foi atendida, na retomada ascensional do trajeto de volta, os foi recolhendo, sendo acrescentado ao seu já rico acervo espiritual mais um título grafado em letras de luz, concedido por Deus e entregue pelas mãos iluminadas daquele a quem ela favorecera com a sua aquiescência e com a humildade que caracteriza os grandes espíritos. Por sua ação cumpriram-se as profecias sobre a vinda do Messias de Deus, que por sua vez deixa para a posterioridade a promessa, já cumprida, de que enviaria outro Consolador que ficaria para sempre com os homens. Hoje, passado mais de 2000 anos em que começamos a entender a importante ação deste Espírito luminar que se chamou Maria, a quem a nossa pequenez espiritual convencionou chamar de Mãe Santíssima e que piedosamente aceitou o título, favorecendo-nos ainda com a sua presença maternal junto aos aflitos que, inconformados com a indigência espiritual em que se identificam, buscam o consolo que lhes favoreça a evolução.